Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Meu nome é Rita, eu sou professora de História e hoje a gente vai aprender um tema muito importante que é sobre o racismo estrutural. Vamos lá então, pessoal, vamos entender um pouquinho sobre os ameríndios. E a independência. Muito bem, pessoal. Seguinte, quando os europeus eles chegam aqui nas Américas, eles se deparam com vários povos, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos. Na América Central, nós temos os maias, que eram, assim como os incas e os astecas na América do Sul, esses povos eram povos altamente desenvolvidos, eles tinham a sua escrita, eles tinham a sua agricultura, a sua astronomia e o seu próprio calendário. Aqui no Brasil, houve um processo de escravidão, primeiramente dos povos indígenas e depois dos povos africanos. Na independência do Brasil, em 1822, o Estado brasileiro ele não traçou uma política que incluísse os povos originários na sociedade. Então, o que aconteceu? Esses povos eles foram completamente esquecidos, dizimados, escravizados. O Estado não levou em consideração as mais de 1.200 línguas que essas etnias tinham, não levou em consideração suas crenças, sua cultura e seus costumes. Na formação do Estado brasileiro, o que aconteceu realmente foi a exclusão desses povos. Eles foram jogados à própria sorte. E é neste contexto que nasce a primeira Constituição do Brasil, em 1824. Quando nasce essa Constituição brasileira, ela se dá de uma forma elitizada, porque Dom Pedro II era filho de Dom João VI, rei de Portugal, e além disso existiam outras classes que tinham múltiplos interesses em manter os seus lucros, que eram os comerciantes e os proprietários de terra. Então, continuando então, pessoal, os africanos, eles foram tirados à força de suas aldeias e suas etnias e foram trazidos em porões de navios em condições subhumanas, se alimentando de ração, e quando chegam no país, os proprietários de terra, o que ele faz? Ele separa essas pessoas de sua família, mandam cada um para um lugar, sendo que como eles eram diversas etnias, falavam várias línguas, eles mandavam essas pessoas e misturavam essas etnias para que eles não se comunicassem entre si e não se rebelassem. Em 1888, com a Lei Áurea, a princesa Isabel, que estava no Brasil, no lugar de Dom Pedro II, que estava em Portugal tratando um problema de saúde, ela assina essa lei e os proprietários de terra pedem indenização pela sua mercadoria. É triste falar isso? É, mas a verdade é essa. Os escravos eram tratados como objetos. E neste contexto, nessa libertação desses escravos, novamente o Estado não deu suporte, não inseriu os negros na sociedade. Eles foram jogados à própria sorte e, além de tudo, existiam leis que proibiam o escravo de estudar, proibia o escravo de ter propriedade. Quando
quando eles, no momento de descontração, lutavam capoeira nas praças, eles eram presos, muitas vezes torturados e mortos. Então, pessoal, é importante que vocês percebam que esse racismo, ele nasce lá no comecinho do século XVI. Que vocês entendam que essas ideias de diferença entre classes, entre raças, ela não existe. Era um conceito, tá? É um conceito que vem como europeu, que tem em seu pensamento a ideia de que o povo branco é um povo mais evoluído e que essas pessoas, os negros e indígenas, é um povo que não é civilizado, é um povo que precisa ser aculturado, que precisa vestir a roupa, que precisa se converter ao cristianismo. Então, pessoal, vamos para a revisão e a conclusão. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre o racismo estrutural, aprendemos ainda sobre os ameríndios e como eles foram mortos e dizimados pelos europeus. Aprendemos que na independência o Estado não criou uma política pública que protegesse esses povos. Aprendemos sobre os africanos, como que eles foram tirados, escravizados da África, e falamos também um pouco sobre a Lei Áurea de 1888. Conclusão: o racismo, ele é estrutural. Então, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista.